está sempre triste ou sem vontade de fazer as coisas, que chora sem motivo e que está sempre se isolando das pessoas, cuidado, isso pode ser depressão. Preste atenção nesse vídeo, que é sobre isso que eu vou falar agora. Todo mundo fica triste de vez em quando. Isso também acontece com você? Às vezes você sabe por que está triste. Outras vezes, não. Mesmo que você não entenda por que está triste, o que você pode fazer quando a tristeza parece ir de mal a pior? Primeiro, converse com alguém sobre isso, talvez seus pais ou um amigo. Numa fase difícil da sua vida, Jó, um homem fiel dos tempos da Bíblia, disse: "Vou falar na minha amargura." Quando alguém sabe como você está se sentindo, vai ser mais fácil ele te puxar do fundo do poço. Outra coisa que pode ajudar é escrever sobre seus sentimentos. A Bíblia diz em Provérbios 3:21 que precisamos proteger a sabedoria prática e o raciocínio. Colocar no papel o que está sentindo pode ajudar. Depois de escrever, você vai conseguir entender melhor sua situação. E vai ser mais fácil lidar com a tristeza. Terceiro, a Bíblia diz que se você orar, a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e os seus pensamentos. Ou seja, a oração faz muito bem. Por último, outra coisa que pode ajudar muito é ler a Bíblia, especialmente o livro dos Salmos. Meditar nos pensamentos positivos da Bíblia pode ajudar você a se sentir muito melhor. Mas e se mesmo assim a tristeza não passar? E se você não sente vontade de fazer nada que gostava de fazer? E se você não tem vontade de comer? Não consegue dormir? E está sentindo que não presta para nada? Se você já tem esses sintomas por algum tempo, seria bom conversar com seus pais para ir ao médico. Ele pode ajudar você a descobrir se sua tristeza é algo mais sério, como depressão clínica. Você não precisa ter vergonha de ter depressão clínica. Com ajuda médica, muitos se sentem bem melhor. Talvez pela primeira vez em muito tempo. Não importa o motivo da sua tristeza, com a ajuda de outros e com o esforço da sua parte, você pode sair do poço e se sentir muito melhor. Lembre-se, todo sentimento uma hora passa. E se você aprender a lidar com eles agora, vai conseguir controlar seus sentimentos muito melhor no futuro. Se você enfrentar um dia por vez e procurar a ajuda de seus pais e dos seus amigos, em vez de chorar, você vai se alegrar. Vamos falar sobre os sintomas da depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela afeta não só a mãe, mas também a todos que estão em sua volta. Ela pode causar transtornos físicos, emocionais, cognitivos e comportamentais. Os sintomas mais observados são tristeza, mudança do apetite, alteração do sono. Pode ter início até 12 meses após o parto e temos alguns fatores de risco, como por exemplo, ser menor de 16 anos, não ter tido uma gravidez planejada, ser desempregada, ser divorciada ou solteira e ter um baixo nível de escolaridade. É importante não esquecermos do pré-natal para garantirmos uma gestação saudável, tanto para o bebê e evitarmos também problemas no aspecto psicossocial para a mãe. É importante diferenciarmos o que é uma depressão pós-parto de uma disforia puerperal. A disforia puerperal, ela costuma ter sintomas mais leves
e normalmente não precisamos entrar com a medicação. Em geral, a mulher cursa com tristeza, perda de prazer, irritabilidade ou até um humor mais deprimido. Os sintomas eles podem estar iniciando nos primeiros dias pós-parto e atinge seu pico entre o quarto e o quinto dia. A disforia puerperal, ela costuma passar ao longo dos dias sem precisarmos um internamento psiquiátrico. Um outro quadro muito importante que não podemos esquecer é o quadro de psicose puerperal. Esse quadro ele acontece quando a depressão ela se torna um pouco mais grave e a mulher ela pode cursar com sintomas de alucinações auditivas, visuais, pensamento desorganizado, além já da tristeza, do humor deprimido e do isolamento social. Por se tratar de um quadro mais grave, é importante o tratamento medicamentoso e, na maioria das vezes, é fundamental o internamento psiquiátrico, para também protegermos não só a mãe, mas também a vida do bebê, já que a mãe ela perde a noção do cuidado. Muitas vezes ela não quer cuidar da criança ou às vezes ela pode até provocar algo contra o próprio filho. É importante que essa mulher tenha um apoio durante toda a gestação familiar, que seja bem amparada, que tenha um suporte emocional adequado. E não vamos esquecer que a depressão pós-parto tem tratamento. É importante buscar ajuda. Estamos aqui com a nossa colega de classe, a Luzimar, uma pessoa de nossa convivência que também passou pela dificuldade da depressão, no caso dela, a depressão pós-parto, e ela está disposta a compartilhar conosco essa experiência. Então, Luzimar, nos conte, como é que você descobriu que estava com a depressão pós-parto? Foi logo depois do parto, 50 dias, né, que eu tinha tido o bebê, eu estava amamentando, o bebê ia cair dos meus braços e fui conduzida ao hospital. Lá fizeram uma quantidade de exames e aí me encaminharam para o neurologista. O neurologista encaminhou para o psicólogo, fiz uma sessão com o psicólogo, encaminhada em seguida para o psiquiatra para passar medicamentos, e foi assim o meu. Você descobriu. Que foi descoberto, né? Então você já foi direto para o tratamento médico, de psicólogo e psiquiatra. Foi um tratamento intenso, então. Já foi um tratamento intenso, e aí foi fazendo o acompanhamento, tomando medicamento, mas logo em seguida não demorou muito, foi questão assim de 1 ano e meio. Eu fiquei já boa, não rejeitei meu filho, continuei cuidando dele com a ajuda de uma babá. Eu precisava dormir bastante e aí continuei cuidando dele. Mas foi, no primeiro momento foi muito intenso. Depois, com a ajuda do psicólogo, com os medicamentos, já deu tudo certo. Estabeleceu. Estamos aqui com o nosso amigo Vinícius, né, nosso colega de classe, uma pessoa que passou pela dificuldade da depressão e está aqui hoje para compartilhar conosco essa experiência que ele passou, né? Então, Vinícius, conte aí, como é que você descobriu que estava passando pela depressão? Então, em 2017, eu tinha muitos hábitos de postar fotos na rede social, entendeu? E teve um tempo, eu comecei a parar de postar foto e acabei me isolando das pessoas virtualmente. Eu me sentia muito triste mesmo, chorava, não desabafava com ninguém, entendeu? Mas era uma tristeza bastante, que eu sentia bastante. Então, Vini, me conte, por favor, depois que você deixou de postar as fotos, você começou a sentir uma tristeza muito grande e se afastou das pessoas. Sim. E você buscou algum tipo de ajuda? Então, eu não me abria com meus pais, entendeu? Eu não falava mais com meus colegas de sala de aula, mas mesmo assim eu era ainda muito fechado. E você, então, não teve liberdade de conversar com seus pais essa dificuldade. Mas os seus colegas de sala, eles me ajudaram na prática mesmo? Sim, bastante. Eles iam até lá em casa, perguntavam se eu estava bem, me chamavam para sair, para dar um rolê, dar uma passeada. Distimia é um tipo de depressão crônica, porém de moderada intensidade. E ela não atinge abruptamente as pessoas, ela atinge as pessoas aos poucos, e pessoas que já têm tendência à depressão.
ela atinge pessoas geralmente muito negativas, pessoas que têm autoestima baixa ou pessoas que têm um elevado senso de autocrítica, ou que se cobram demais. E a distimia ela não é tão grave quanto a depressão profunda, apesar de ela ser grave também, não é tanto quanto a depressão profunda, e ela pode dificultar muito o modo de viver de uma pessoa, pode mudar muito o modo de viver de uma pessoa. Bom, galera, é importante a gente saber o que falar e como agir com as pessoas que estão com esse problema, que está com a depressão. Uma das coisas mais importantes é a gente ouvir atentamente, né, tudo que a pessoa tem para falar, incentivar a pessoa a uma consulta de um profissional, que é muito importante, né? Afinal de contas, a depressão ela é curada através de um trabalho, né, de um profissional que entende, que está inteirado do assunto e que vai te ajudar a encontrar a solução. É importante também a gente estar por perto dessa pessoa, procurando sempre saber como ela está, o que ela está fazendo, se possível, sair um pouco com essa pessoa, né, para se distrair. Não necessariamente falar do problema dela, mas falar de outras coisas, né, uma distração. É importante a gente não condenar a pessoa, não julgar a pessoa e não opinar sobre o seu problema. E também o mais importante é a gente não usar frases de incentivo, que é o que mais se costuma acontecer. A gente usar aquelas frases de a vida é boa, a vida é maravilhosa, ou então também menosprezar o seu problema. A pessoa contar o que está passando e muitas vezes a gente dizer assim, mas você quer se matar por isso? É por isso que você está assim? É por isso que você está agindo assim? E isso é uma forma de menosprezar o seu problema. Infelizmente, a falta de informação faz a gente muitas vezes agir dessa maneira ou falar essas coisas, mesmo que sejam com boas intenções. Mas é importante a gente saber que essas frases, que essas atitudes não ajudam em nada. É bom a gente ouvir, a gente incentivar a pessoa a buscar um tratamento e ouvir muito mais do que falar. Olá, me chamo Camila, sou psicóloga clínica. Eu recebi o convite dos alunos da Faculdade Cairu para falar sobre o tema depressão. Dentre as perguntas que eles trouxeram, eles iniciam pedindo que eu trate sobre os sintomas mais comuns entre os depressivos. Antes de eu colocar todos os sintomas que eu tenho acesso, os mais comuns, eu queria deixar claro que são sintomas comuns em pessoas que não têm um transtorno. Para se diagnosticar um transtorno, eu preciso da ajuda médica e esses sintomas precisam ter um nível de disfuncionalidade. Todo transtorno tem uma relação direta com disfunção. Então, eu vou deixar aqui os sintomas para vocês, mas é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Entre os sintomas mais comuns na depressão estão a fadiga, o sono, sonolência muito grande, o choro excessivo, uma tristeza, o isolamento social, uma perda de interesse. E é importante, inclusive, até perceber se a personalidade desse sujeito já é a personalidade mais introvertida, pra gente não achar que toda pessoa que fica no quarto, que gosta mais de estar no computador, ou gosta de ficar mais sozinho, esteja acometido pelo transtorno, mas diz da personalidade dele. Então é importante a gente fazer as devidas proporções para cada sujeito. Também tem uma lentidão na cognição muito grande, e uma apatia e uma perda de interesse. Esses são os sintomas mais comuns. Uma das perguntas que as meninas fizeram foi o que fazer após identificar o transtorno. Primeiro, a identificação acontece a partir de uma orientação médica. Então, ainda que eu esteja trazendo esses sintomas, ainda que até um próprio psicólogo traga que esse psiquismo é depressivo, é importante que vocês busquem ajuda médica, porque são eles as pessoas, como é que eu posso dizer a palavra? Preparadas para fazer o diagnóstico. Porque o tratamento acontece concomitante, tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra. O tratamento medicamentoso com o psiquiatra e o tratamento psicológico com o psicólogo. E aí, identificando esse transtorno a partir de um diagnóstico médico, o que orienta as famílias é darem muito amor, atenção, terem paciência. É um tratamento que ele costuma ser longo. Levar a sério o transtorno. As pessoas têm uma ideia, às vezes, de que se trata de uma cena, de que é algo que vai passar logo. E não é um transtorno sério que muitas vezes leva ao suicídio e requer da gente muito cuidado e muita cautela. E o tratamento vai acontecer, como eu coloquei anteriormente, com esses dois profissionais, com muita paciência. É a compreensão de que o processo tem altos e baixos.
Então, assim, às vezes o psiquismo está equilibrado e ele tem uma queda. Isso não significa que o tratamento não esteja efetivo, mas faz parte do próprio caminho de cura, né, e de tratamento. Eu costumo usar a metáfora do espiral, que é como se o psiquismo ele está subindo, mas tem os altos e baixos para que ele consiga, de fato, encontrar uma saúde psíquica. Bem, é isso. Espero ter sido clara. Um beijo.